Boa tarde a todos e a todas. Nós gostaríamos de cumprimentar o coordenador desse seminário e dizer da nossa alegria de estarmos aqui, principalmente pela plateia tão seleta e pelo que nós ouvimos pela parte da manhã, o que já foi bastante compensador de estarmos presentes nesse seminário. Certamente que nós ouvimos de manhã falar sobre indústria naval e agora nós vamos falar sobre qual a razão e como pode ocorrer a execução da indústria naval se nós não tivermos rios em condições, se nós não tivermos portos em condições, certamente que a indústria naval vai ter uma dificuldade de dar continuidade ao trabalho. Nós temos a Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado do Rio Grande do Sul, que é ligado à Secretaria de Infraestrutura e que é uma autarquia com 93 anos de idade. A autarquia ela iniciou praticamente com a existência do Porto de Porto Alegre, pela necessidade que existia do trabalho, já que todo o comércio ligado a Porto Alegre era ligado através do porto. Face a essa necessidade, ela depois foi transferida para a Secretaria da Fazenda e foi criado o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, que durou até 98 com esse nome, quando foi transformado em Superintendência de Portos e Hidrovias. Até 96, a DEPREC, que era o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, administrava os portos de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Em 97, o Porto de Rio Grande desmembrou do DEPREC, passou a ser uma superintendência aos mesmos moldes do que foi a Superintendência de Portos e Hidrovias e a Superintendência do Porto de Rio Grande. Nós vimos hoje a capacidade do Porto de Rio Grande, como ele se encontra. Nós estamos aqui com o objetivo de mostrar que nós temos hoje 758 quilômetros de hidrovias, com a projeção de nós termos 930 quilômetros de hidrovias no momento que a hidrovia do Mercosul estiver em franca atividade. Certamente que esses 930 não ficarão totalmente sob a responsabilidade do Estado, porque a Lagoa Mirim, que é onde aumenta a hidrovia do Mercosul, ela está ligada ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, através da Administração de Hidrovias do Sul, HSul, que tem um órgão junto ao Rio Grande do Sul. Mas 758, nós hoje já administramos 758. E temos a obrigação de mantê-los em condições de funcionamento, com a dragagem, com o calado, para que todo o transporte seja realizado. Quando nós vimos aqui, pela parte da manhã, que um dos grandes modais que foi investido no Estado, nós sabemos, no Brasil todo, que o modal mais importante e que sempre houve investimento e que os investimentos maiores são no modal rodoviário. E existe hoje, pela preparação, pela montagem toda que foi nesse modal, uma preocupação de que tanto as ferrovias não voltem a funcionar, como as hidrovias também não tenham aquela capacidade. Mas nós temos que trabalhar, e isso nós estamos trabalhando constantemente, para que quem é responsável pelo modal rodoviário se dê conta de que, se usar tanto a ferrovia quanto a hidrovia, maior capacidade terá de movimento dos seus caminhões e as estradas serão em maiores possibilidades de conservação, menor número de acidentes, porque o transporte aquaviário ele é um transporte mais seguro, preserva o meio ambiente, não tem toda aquela preocupação em relação ao tipo de conflito de circulação, e, além disso,
nós vemos que mesmo que ele seja mais demorado, ele leva uma capacidade bem maior, porque a nossa hidrovia, que liga a Lagoa dos Patos, através de Rio Grande a Porto Alegre e Taquari, ela tem condições de navegabilidade com navio com 10 mil toneladas. Isso aí significa retirar 400 caminhões das estradas. Então, esses 400 caminhões, ao invés de estar fazendo o transporte de uma distância bem maior, eles podem fazer um maior número de viagens em distâncias bem menores, o que vai manter, com certeza, maior intensidade no transporte rodoviário. Nós temos, então, o porto. Hoje nós administramos o Porto de Porto Alegre, o Porto de Pelotas, o Porto de Cachoeira do Sul. Temos um estaleiro naval de Triunfo, que ele é um estaleiro que já teve excelentes condições, mas nós vimos que nos últimos anos não houve investimento nesta área. E hoje ele é um estaleiro que está em condições precárias e estamos investindo para que ele tenha a manutenção, pelo menos, das nossas embarcações. Além disso, temos a responsabilidade de 41 travessias aquaviárias, que são através das balsas nos mais diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Esses são os trechos que nós citamos dos 758 quilômetros de hidrovias, que, considerando a costa do Rio Grande do Sul, e aonde está aquele ponto ali seria uma laguna, a Lagoa dos Patos, que tem 265 quilômetros de extensão, e que o Rio Grande do Sul é privilegiado, porque todos os rios e lagos convergem para essa lagoa. Então, o Guaíba, que alguns dizem que não é rio, alguns dizem que é lago, mas nós vimos que, historicamente, ele é chamado de Rio Guaíba, e nós continuamos dizendo que, embora a classificação seja de lago, é o Rio Guaíba com 56 quilômetros. O Rio Gravataí, 9,5, o Rio dos Sinos, 15 quilômetros, o Rio Caí com 22,7, o Jacuí com 230. Este Jacuí liga o Porto de Porto Alegre ao Porto de Cachoeira do Sul. O Taquari, com 87 quilômetros, que liga o Porto de Porto Alegre ao Porto de Estrela, que não está sobre, até hoje, agora às 15 horas, não está sobre a administração ainda da Superintendência de Portos e Hidrovias. Mas na quinta-feira passada foi assinado pela Secretaria de Portos uma concessão passando para a administração do Estado, e hoje, às 15 horas, deveria estar sendo assinado a portaria que passa o Porto de Estrela para a administração do Porto da Superintendência de Portos e Hidrovias, com a sede em Porto Alegre. O Canal de São Gonçalo, com 70 quilômetros, a Lagoa dos Patos, com 260, e aí nós acrescentamos 180, por isso vai aos 930 com 20, da Lagoa Mirim, que não está sendo feita a dragagem, porque está sendo feito o estudo de viabilidade técnica, e assim que terminado o estudo de viabilidade técnica, vai ser feita a dragagem, que são apenas em alguns pontos, não é em toda a lagoa, e nós teremos, então, a hidrovia do Mercosul em franca atividade e ligando principalmente o Uruguai ao Brasil, aonde haverá uma movimentação maior no Porto de Pelotas, que é um porto que é alfandegado, mas quem vai ter vantagem maior vai ser a Superintendência de Rio Grande, porque vai aliviar um pouco o Rio Grande, haja vista que vai dispersar, vai dividir o movimento com o Porto de Pelotas. O Porto de Porto Alegre, nós temos equipamentos e infraestrutura no Cais Navegantes, que é o nosso porto, hoje o nosso porto público, que nós temos 2 guindastes, 10 armazéns, um cais acostável para atracação com 5 berços, um centro de pesagem informatizado, terminais privativos dentro do cais público
e um terminal com 36.054 metros quadrados, com 2 berços de acostagem e retroárea com 15.000 metros quadrados. Localizado este porto no Lago Guaíba, tem mais de 8 quilômetros de cais acostável, que é o cais Mauá, Navegantes e Marcílio Dias, e um calado oficial de 17 pés. Um tipo de cargas movimentadas de fertilizantes, que nós recebemos basicamente, é fertilizante, sal, grãos, produtos siderúrgicos e carga em geral, que inclusive com a cevada para as fábricas de cerveja. E quando nós citamos ali os transformadores, porque os transformadores é o que sai do porto de Porto Alegre, não recebe, haja vista que na região do Vale dos Sinos nós temos uma fábrica de transformadores. O Cais Mauá, a divisão então do porto de Porto Alegre, Cais Mauá, Navegantes e Marcílio Dias. O Cais Mauá ele deixou de ser operado, está sendo hoje, foi arrendado para uma empresa privada, aonde está sendo feita a revitalização do cais. O Cais Navegantes, que é o nosso cais público, o Cais Marcílio Dias, e mais uma parte que fica fora do porto organizado, que é a Vila de Preque, aonde nós estamos, dentro dos objetivos, fazendo a colocação de empresas que nós esperamos que estejam logo instaladas. Então, essa seria uma posição a partir do centro de Porto Alegre. O Cais Mauá ele foi desativado principalmente pela região onde se encontra, que é muito área central, fica difícil de aproximação de caminhões e qualquer tipo de transporte, além do que o tipo de atividade que ele desenvolve causa uma poluição em que nós tivemos dificuldades de continuar operando face às previsões e cobranças do meio ambiente. Cais Navegantes, que é onde operamos hoje basicamente a parte operacional. O Marcílio Dias e a Vila de Preque. A Vila de Preque ela vai até a nova ponte da rodovia 448, e aquele ponto ali, que está ali, é a Arena do Grêmio. Se o pessoal conhece, sabe as proximidades. Junto à Arena do Grêmio, numa área do porto, nós temos o centro de treinamento que foi construído ali. É que o outro fica no outro lado do rio, né? Seria uma posição em relação ao Cais Mauá, o terminal de multipropósito, terminal da SESA, que fica junto próximo ao Cais Navegantes, os armazéns do Cais Navegantes. Esse terminal da SESA é um dos grandes problemas que nós temos nos nossos portos, porque a SESA construiu armazéns e armazéns junto aos portos, mas não usa o porto, só usa caminhões. Agora, com Estrela, no Porto Estrela, deve, através da Conab, estar sendo usado o Porto de Estrela. O centro de pesagem, que fica no Cais Navegantes. Temos ali uma empresa privada, que é o terminal da Serra Morena. Terminais areeiros, que é um dos grandes problemas que nós temos, porque alguém diz que o areeiro ajuda na dragagem. Na realidade, o areeiro faz buraco nas nossas hidrovias. Mas nós não podemos esquecer da necessidade até do aspecto social, só estamos vendo um outro ponto para que eles sejam colocados. E o Cais Marcílio Dias, que nós temos projeção para o futuro, conforme nós vamos ver em seguida. Junto, então, ao Cais Navegantes, nós temos 1 quilômetro de extensão do ISPS Code, que é a regulamentação junto à Receita, à Polícia Federal, onde funciona o Porto Internacional, com todos aqueles cuidados e observações
com controle de tripulação dos navios que chegam e andamento e acesso de pessoas, tanto através do rio quanto por terra. Então, o Porto de Porto Alegre, ele basicamente tem um perfil importador e tem potencial para tornar-se um dos principais elos da cadeia logística no Rio Grande do Sul. O que nós vimos nos últimos anos? Que a questão de porto e hidrovias houve um investimento muito pequeno. Nos últimos anos houve uma preocupação maior e nós estamos trabalhando para facilitar a intermodalidade, porque permite a ligação da capital com os principais centros produtores do estado. Senão, com a região norte, que é produtora de grãos, com o eixo industrial de Santa Cruz do Sul, que é a indústria fumageira, com a Serra, Caxias do Sul, que é a indústria metal mecânica, moveleira e de vitinicultura, Novo Hamburgo, que tem a indústria coreiro calçadista, e a região metropolitana, que é a indústria de manufaturados em geral. Junto também ao nosso porto privado, junto ao porto público, nós temos os terminais de uso privado, com uma movimentação que nos leva a uma movimentação anual de 6 milhões de toneladas. Só o Porto de Porto Alegre, ele está movimentando 1 milhão de toneladas no ano de 2013. Neste ano há uma movimentação, um aumento de 10%. Isso já está constatado nesse primeiro semestre. Então nós temos os terminais de uso privado. A Yara Brasil Fertilizantes, que hoje é a maior empresa de fertilizantes do mundo, que está no Rio Gravataí. A Aracruz, que é a produtora do Rio Guaíba, que é a antiga produtora de celulose. A Tergasul, no Rio Gravataí. A Santa Clara, no Rio Jacuí. A Oleoplano, Gravataí. A Niterói, no Rio Gravataí. A SHV. A SHV é a que traz o gás que hoje é consumido no Rio Grande do Sul através das hidrovias. Há uma movimentação de 70% do gás consumido no estado está através da SHV e através da hidrovia. Amita, Bianchini, Copelme, Motaz e Simbagé. O sal do Rio Grande do Sul, 95% do sal que é consumido, e que não é só para churrasco, é sal para usar, inclusive para usar com produtos para alimentação de animais, ele todo é transportado por transporte aquaviário. Nós temos a localização do Porto de Pelotas, que tem tipo de cargas movimentadas: o clicker, o fertilizantes, grãos e carga em geral. O Porto de Pelotas está previsto um crescimento, esse crescimento, inclusive com algumas empresas se instalando no porto. Está junto ao canal do São Gonçalo, com uma área coberta de armazenagem para carga e um terminal privado dentro da área do porto organizado. Tem um calado oficial também de 17 pés. E ele vai ser um porto muito importante, conforme nós já tínhamos para a hidrovia do Mercosul. Tem 3 armazéns, um cais acostável para atracação com 3 berços e um guindaste elétrico de 12 toneladas. Essa aqui é a movimentação de cargas do Porto de Porto Alegre, considerando os 2011, 2012, 13 e 14, de janeiro a junho, e nós vamos ver aí que no Porto de Porto Alegre, Pelotas, o Porto de Estrela, que nós já colocamos ali, mas ainda não temos acompanhamento do que ele está movimentando, e os outros terminais do Rio dos Sinos, Rio Gravataí, Jacuí, Taquari e Gravataí. Então nós vemos aí que isso aí, no ano, ele vai dando um total, desse período de janeiro a junho, de quase 5 milhões de toneladas.
Os principais polos agrícolas para que nós estamos colocando em termos de relação dos nossos rios. Nós podemos ver que tem aquela região norte e nordeste do estado, onde é soja, milho e o trigo, a região que é uma região central de Santa Cruz do Sul, que é a região do fumo, e a região da fronteira e região sul do estado, onde tem a produção do arroz. Os principais polos industriais, essa é uma colocação do que pode convergir para a utilização dos nossos portos e das nossas hidrovias. São os móveis naquela região de Caxias do Sul e metal mecânico, Novo Hamburgo, couro calçados, até nós já tínhamos falado, mas só para posicionarmos da onde está. E uma da parte aí do petroquímico, que tem o polo petroquímico, que tem uma movimentação muito grande através da Braskem, e a celulose rio-grandense, que tem teve um aumento considerável nesses 2 últimos anos, com um empreendimento de mais de 5 bilhões. A cadeia produtiva de matérias-primas, metal mecânica, eletroeletrônica, equipamentos, automação, canteiros offshore, grandes equipamentos, grandes estruturas e os estaleiros. Então nós podemos ver que tudo está em volta da Lagoa dos Patos. Nós temos um objetivo na aposta do offshore, para atrair investimentos para o Polo de Guaíba. O Polo de Guaíba ele foi criado em janeiro deste ano, visando investimentos maiores na região, e se observou que com o decreto que foi assinado para o andamento do polo naval, esse aumento se tornou mais fácil o trabalho, inclusive para aquisição de licença. Nós tivemos empresas que ficaram um tempo buscando investimento, buscando licenças ambientais e tiveram que desistir do empreendimento em razão da demora, e agora com esse decreto está aumentando a capacidade de retorno. Visa agir com sustentabilidade, visando a qualificação profissional, planejamento urbanístico e social e o planejamento ambiental. A visão da indústria oceânica gaúcha. Se nós considerarmos todo o estado, onde estaria o número de empresas, qual é o tipo de empresa na região nordeste, na região de Santa Maria, Cachoeira do Sul e Charqueadas, inclusive com a população daquela região, qual seria quantas universidades e o tipo de investimento, qual seria o ensino tecnológico, inclusive, que tem nessa região, para nós vermos qual seria a visão da indústria oceânica gaúcha, como poderia investir. Os calados da bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, na região de Cachoeira do Sul, o calado é de 2,5 metros. Na região de Rio Grande, que ali é ligado ao porto da Superintendência de Rio Grande, tem 17 metros. Da região do Canal São Gonçalo é de 2,5 metros. Essa 2,5 metros é em função de uma eclusa que tem junto ao Canal São Gonçalo. Na região da Serra e Vale do Taquari, o calado é de 4 metros, e a distância que tem cada curso desses aí, né? E a região metropolitana, que seria 5,2 metros, os 17 pés. Nós temos áreas disponíveis no Porto de Pelotas, uma área classificada com um terreno chamado de Cibrazen, e a área do Cadem, que seria também uma área classificada onde já foi, em anos anteriores, um depósito de carvão, que fica junto ao porto organizado.
Em Porto Alegre nós temos áreas disponíveis, áreas arrendáveis. Nós temos no Cais Navegantes áreas arrendáveis, também no Marcílio Dias, e o terminal de multipropósito. Esse terminal de multipropósito, inclusive, ele era uma empresa que estava se instalando e, pela demora do andamento do processo, deixou de fazer a sua instalação e se modificou, trocou seu endereço. Alguns incrementos que estão sendo nas hidrovias. A Celulose Rio-Grandense, CMPC, está aumentando o seu cais na Celulose Rio-Grandense em Guaíba. E, inclusive, está também fazendo uma instalação de utilização no Porto de Pelotas, porque toda a celulose vai ser transportada através de embarcações de Porto Alegre para o Porto de Rio Grande. E uma das coisas que a Celulose Rio-Grandense fez é que houve a plantação de eucaliptos na região sul, 100% era da Votorantim, e a Celulose Rio-Grandense adquiriu toda essa madeira, vai levar a celulose e, na volta, vai trazer através do Porto de Pelotas a madeira para utilização na Celulose Rio-Grandense. Duas áreas que estão sendo utilizadas hoje em Porto Alegre, no Porto de Porto Alegre. Uma é a área utilizada pela Coque e a Palfinger na montagem de guindaste para ser remetido para Rio Grande e também para o Rio de Janeiro e Espírito Santo. E uma área que deverá ser utilizada pela MBS Engenharia para construção para montagem de estrutura para plataformas da Petrobras. Esse processo está em andamento e nós queremos dizer que, além dessas duas empresas, nós temos disponibilidade de mais áreas. Em Pelotas foi realizado na semana passada um contrato de utilização serão atracados embarcações coreanas que vão fazer a pesca no mar, no Uruguai, na Argentina, e depois vão trazer as suas embarcações, vão fazer o translado em Pelotas, vão deixar as embarcações durante 4 a 5 meses para fazer aquela higienização e vão usar o porto de Pelotas para depois fazer o embarque em Rio Grande. Porque no Uruguai não há mais condições da utilização, face o porto de Montevidéu estar sem condições de espaço. Então nós vemos que as nossas hidrovias utilizam movimento 6 milhões por ano para importação de matéria-prima para fertilizantes, escoamento de grãos, transporte de produtos petroquímicos, abastecimento de 70% do GLP consumido no estado, 99% do sal, transporte de passageiros através do uso do catamarã que liga Porto Alegre a Guaíba e exportação de transformadores. Nós procuramos ser bem rápido, a razão das informações que nós queríamos repassar, e até porque o nosso tempo, me parece que o tempo é esse, o tempo previsto, e nós não queríamos também ficar maçantes na quantidade de informações, mas gostaríamos de dar uma ideia geral do que é a Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado do Rio Grande do Sul, e dizer que hoje está sendo investido nesta área, com uma preocupação muito grande pelo governo do Estado. O investimento, nós tivemos dragas que ficaram paradas mais de 10 anos sem investimento nenhum. Nós tivemos hidrovias e a Petrobras tem uma reclamação muito grande, porque a Petrobras usa a nossa hidrovia e nós não fizemos. Há 10 anos atrás não era feito dragagem do Rio Gravataí. E estamos fazendo neste ano,
pelo que nós encontramos no fundo do rio Gravataí, um depósito muito grande de material, inclusive de pneus, ou seja, todo tipo de material, as nossas dragas estão ficando mais tempo estragadas do que realmente trabalhando em função do tipo de material que está sendo encontrado. Mas estamos fazendo, e o que nós queremos é que os 758 quilômetros de hidrovia estejam em condições, que as embarcações estejam em condições de usá-las e que possamos investir. Para isso nós colocamos espaço, o nosso estaleiro, que é modesto, mas que nós podemos ter condições de fazer parceria público-privado, e as nossas áreas, junto ao Porto de Porto Alegre, temos condições de arrendamento para investimento, seja na área do polo naval, seja qualquer área que houver interesse dentro da indústria naval. Muito obrigado pela oportunidade. Quando forem a Porto Alegre, por favor, estejam à vontade, nos visite, que nós vamos recebê-los com o máximo prazer. Muito obrigado.